Olá, sou Felipe Araújo, acadêmico de Direito pela UFMS. Nosso trabalho aqui é a respeito do princípio da anterioridade da cultura diante da organização política. Então vamos começar ali pela introdução. A organização política trata-se da junção entre as instituições sociais criadas para manter o bem, a integridade e os interesses comuns dos grupos. Nessa perspectiva, este tipo de organização pode ser visto como consequência da cultura de um povo, tendo em vista os três elementos associados ao aspecto político das sociedades ágrafas: o parentesco, a religião e a economia. Dessa maneira, é possível compreender a importância cultural para a consolidação dessa temática devido à sua influência nos sistemas e formas de governo e Estado de uma determinada nação. Então, assim, a fim de introduzir o nosso tema, a gente faz essa ligação, né, entre cultura e organização política. E como que a gente estabelece essa relação entre cultura e organização política? Ora, muito simples. A gente apresenta ali para vocês, já na introdução, três elementos, três aspectos muito importantes das organizações sociais, que são o parentesco, né, a família, a religião e a economia. Esses três elementos são notoriamente, tá, relacionados com a cultura de um povo, porque é a cultura que vai estabelecer as formas de organizações familiares, é a cultura que vai estabelecer as formas de religião e é a cultura que vai estabelecer a cultura também, bem como a forma de governo e Estado de um país. Então a gente começa introduzindo já dessa forma. Agora aqui, em objetivos, vamos falar de objetivos. Basicamente, aqui em objetivos a gente quer deixar bem explícito nesse trabalho que nada está na política de um país, bem como em suas organizações políticas, que já não esteja na cultura de um povo, que já não esteja na literatura de um povo. Então, o que a gente semeia, o que a gente consome diariamente, é o que reflete na nossa política, é o que reflete na nossa organização política. Então, a gente quer deixar bem explícito essa máxima de que a organização política sempre estará subordinada à cultura de um povo, sempre. Agora, como metodologia, vamos para a metodologia. Por meio de uma pesquisa baseada na interpretação lógica, filosófica, dedutiva e científica, foi utilizada a leitura de um dos diários virtuais de Olavo de Carvalho, Diário do Comércio, o documentário de History Channel, A História Revelada, Mao foi o fundador da China moderna, e a leitura da doutrina Antropologia, uma introdução de Marina de Andrade Marconi e Zélia Maria Neves Presoto, a fim de explorar a ideia de que a máxima cultural, circunda e antecede o aspecto político organizacional de um país, além de, simultaneamente, tipificar e exemplificar a máxima, bem como as características que compõem a chamada organização política. Agora vamos para resultados. A pesquisa teve como intuito mostrar que a influência cultural na organização política através do parentesco, da religião e da economia não se limita apenas às sociedades ágrafas. Com isso, verificou-se esses aspectos sobre a realidade brasileira, sim, de forma geral. E somado a isso, a fim de comprovar o princípio da anterioridade da cultura, coube-se uma análise especial e imersiva em despeito às características e configuração histórico-social chinesa. Então vamos lá. Conclusões. A máxima é verdadeira. Ela funciona assim. É um fato. A cultura antecede a organização política de um país. Todas as formas de organização políticas são baseadas na cultura, seja de um determinado grupo, seja de um povo como geral. Tanto que a gente fez uma análise do nosso atual Brasil e uma análise um pouco mais minuciosa aí da China, né? Esse foi o nosso trabalho.